Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, com esta leitura, terminar a proposta de refletir do capítulo 1 ao capítulo 11, nossa leitura do livro do Gênesis. Logo depois, nós vamos trabalhar o ciclo de Abraão. Nosso 50º encontro, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 32, a segunda parte. Vamos ver o Gênesis capítulo 11, do versículo de 1 a 9. Ouçamos. O mundo inteiro falava a mesma língua, com as mesmas palavras. Ao emigrar do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar e aí se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Utilizaram tijolos em vez de pedras e piche no lugar de argamassa. Disseram: vamos construir uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da terra. Então Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E Javé disse: eles são um povo só e falam uma só língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nenhum projeto será irrealizável para eles. Vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a língua do outro. Javé os espalhou daí por toda a superfície da terra. E eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os habitantes da terra. E foi daí que ele espalhou por toda a superfície da terra os povos. Esse é o texto que nós vamos refletir. Versículo 1. O mundo inteiro falava a mesma língua, com as mesmas palavras. Antes do dilúvio, nós vimos elencados 10 grandes patriarcas da linha de Adão, na linhagem dos justos. Então, descendentes de Adão, 7. Adão, 7, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e, por fim, Noé. Essa é a descendência dos justos. Depois do dilúvio, vem sugerida outra descendência de 10 grandes outros patriarcas, a saber, Sem, Arfaxad, Salé, Eber, Faleg, Hel, Sarug, Nacor, Taré e Abraão, que nós encontramos nesse capítulo 11, do versículo 10º até o final, o versículo 32. Todos os nomes aqui mencionados, sejam os 10 patriarcas antes do dilúvio ou os 10 patriarcas depois do dilúvio, todos os nomes têm significados e têm também uma mensagem. Se você tomar as primeiras letras de cada um dos nomes que vem
elencado vem formado duas frases de sentido completo. Então, pegando as primeiras sílabas dos 10 primeiros nomes antes do dilúvio. Forma-se então a frase: eu perdoarei meus inimigos, mostrando compaixão. Tomando agora as primeiras letras dos outros 10 patriarcas, que vai, até, no caso de Sem até Abraão, nós temos também formados, pegando as palavras iniciais, isto é, as sílabas iniciais, nós encontramos a frase: perdoando o que vem do pó por uma segunda vez. É uma frase de impacto. Lendo as duas frases juntas, nós vemos então a seguinte mensagem: antes do dilúvio, eu perdoarei meus inimigos, mostrando compaixão. Depois do dilúvio, perdoando o que vem do pó por uma segunda vez. Eu perdoarei meus inimigos, mostrando compaixão. É a primeira evocação do perdão que nós encontramos na história da humanidade. A segunda vem depois do dilúvio, perdoando ao que vem do pó por uma segunda vez. Temos uma dupla mensagem de redenção inserido aqui no texto bíblico. Daí não se pode desprezar as páginas e capítulos que parecem difíceis, mas que trazem uma mensagem. No capítulo 10, nós vemos exposto todos os povos divididos em línguas e famílias. Deus tinha previamente ordenado no tempo de Adão, depois do dilúvio, que o homem deve espalhar sobre a face da terra, subdividindo em família, patriarcado. Mas que infelizmente não sucede, porque no capítulo 11 diz que todo o povo falava uma só língua, com as mesmas palavras. Era um só povo que não se espalhou sobre a terra, porque a ordem divina era que todos pudessem espalhar pela terra. E no caso aqui eles não fizeram. Eles estavam juntos, como um grupo só. Esta aparente unidade do povo será, então, aquela que no fim desunirá e formará todas as populações diversas da terra. O capítulo 11, em sua narrativa da Torre de Babel, onde nós encontramos a confusão das línguas, até quando Abraão sai de Ur da Caldeia para chegar em Canaã, forma esta unidade. Devemos entender se tudo realmente se trata de uma confusão das línguas, como se foi em Babel que nasceram as línguas. Ou se fala de certa incompreensão entre os seres humanos. Precisamos ter atenção à história de que as línguas não nasceram de forma improvisa, de uma divisão de um modo só, que de um tempo ao outro iniciaram a falar 70 línguas, que eram as línguas conhecidas da época. Não significa isto. As línguas foram formadas em diversos séculos. Antes da história de Abraão, o Gênesis narra 2000 anos de história. De Abraão em diante, outros séculos e séculos de história vivida,
Do Êxodo até o Deuteronômio existem, então, é toda uma narrativa que corresponde a um processo da história de Deus que vai se revelando com seu povo. As línguas nasceram de um longo processo de evolução. Esse processo que fizeram com que as línguas desenvolvessem as famílias linguísticas. Por que construir a torre? Versículo 2. Ao emigrar do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar, e aí se estabeleceram. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Utilizaram tijolos em vez de pedras, e pinche no lugar de argamassa. Por que construir a torre? Ela é motivada de diferentes objetivos. O primeiro é que a torre era uma montanha artificial. Os homens subiu ao monte para encontrar com a divindade. Agora o homem, na sua insensatez, quer se tornar no campo um criador, construindo sozinho sua própria montanha, um lugar sagrado. A montanha toma assim o nome de Zigorat, nome dado na Babilônia, na Síria e Sumer. Zigurates significa andares. Os babilônios, diferentes dos israelitas, não tinham pedras, mas dispunham de betume em abundância. Construíram então templos, torres, com andares chamados zigurates. Para os babilônios, o deus Anu vivia supostamente no mais alto dos céus. Babilônia vem de Bab e Lanu, porta dos deuses. O autor bíblico dá este nome de uma forma maliciosa. Uma torre que se configurava como o céu, embora sua base era apoiada na terra. Os andares zigurates apresentavam a escada que conduziam à união entre o céu e a terra, e que mais tarde Jacó sonhará em seu sonho, onde os mensageiros celestes sobem e descem esta escada. Jacó visualiza o que era uma zigurat, andares, onde os seres celestes desciam e subiam nessa escala. Acima da escala do zigurat, da escada havia Javé. Significa elevar-se ao céu para garantir a glória do homem. Versículo 4. Disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos, isto é, a glória, e não nos dispensarmos pela superfície da terra. Versículo 5. Então Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Isto é, uma recordação que estabeleça uma noção do eterno para a glória humana. Isso aqui se torna, então, um desafio a Deus. Essa torre vem a ser uma coluna que se ergue ao céu e possa proteger a terra de um novo dilúvio. É uma provocação a Deus, um desafio a Deus,
que sempre mostrou disponível, né, para aproximar do ser humano, pela via mais simples. A que o homem quer elevar-se para atingir, chegar onde nenhum ser humano conseguiu atingir e que nenhum homem jamais desceu. O homem discorda da ordem de Deus de se espalhar e preencher toda a terra, mas quer se formar um único grupo, um grupo étnico contra Deus. A torre, para ser construída, levaria muito tempo. O que lemos na Escritura aconteceu no período de um tempo muito maior. Deus age e faz, um modo que o ser humano, então, se confunda. Versículo 6 e versículo 7. E Javé disse: eles são um povo só e falam uma só língua. Este é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nenhum projeto será irrealizável para eles. Vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a língua do outro. Agora, nenhum projeto do ser humano será irrealizável diante da proeza, da construção da torre. A ação de Deus obriga o ser humano a se espalhar no mundo, formando famílias diversas. Deus não desce para abençoá-los, como ele havia abençoado os seres humanos, para que preenchesse a terra toda. Mas os homens se rejeitaram e queriam estar unidos e construir uma torre que toca os céus, se opondo assim a Deus. Deus faz um plano para obrigar o ser humano a se distribuir sobre a face da terra, todo o território da Mesopotâmia. Era o mundo conhecido de então, a Mesopotâmia. O ser humano, ao oeste, tinha o mar Mediterrâneo, era um obstáculo, e a leste tinha as montanhas. O mar de um lado, as montanhas de outro. Os seres humanos se concentravam na Mesopotâmia, e é dessa região que vemos os eventos bíblicos, que temos do Gênesis até o Apocalipse. A verdadeira Babilônia não é tanto falar línguas diferentes, mas se manifesta, quando se fala uma única língua, que depois, com a confusão de Deus, começam a falar línguas diferentes. Logo depois, se diz que eles não se entendem mais, ou de não se desejarem se entender. E aquele que não quer entender o plano de Deus, de abençoar os seres humanos para se espalhar sobre a terra. Assim o povo da Babilônia faz ouvido de mercador, de não querer entender o pedido de Deus, para que se espalhe e o povo seja abençoado. Assim Babel significa também confusão. Versículo 8, versículo 9. Javé os espalhou daí por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os habitantes da terra, e foi daí que ele espalhou por toda a superfície da terra. Foi daí que ele os espalhou por toda a superfície da terra. Enquanto o espírito de Babilônia separa, o espírito de Pentecostes une. De Pentecostes em diante, as línguas não se tornam mais um objeto de maldição, mas se torna, então, um dom celeste.
Com a Babilônia vem a confusão, e a confusão das línguas foi uma maldição, dividindo os povos por civilização, línguas, culturas diferentes. Enquanto com o dom dos idiomas, das línguas, por ação do Espírito Santo, os homens são destinados a se reunirem, a serem um com Jesus e o Pai. Vemos a obra oposta do Espírito de Deus contra a obra da Babilônia. O nosso capítulo 11 termina expondo o personagem de Abrão, Sara e Ló, e do pai de Abrão, Taré. Diz que ele saiu de Ur dos caldeus e foi para Harã, onde se falava aramaico. Depois que Abrão, sua mulher, Lote, o pai de Abrão, fogem, não é uma simples viagem, vão para Harã, na região sul da Mesopotâmia. Quando morre o pai de Abrão, ele toma sua mulher, Ló, e seguem a voz de Deus. Abrão tem uma grande sensibilidade, porque reconhece o Espírito de Deus, que o envia, sem que ele pergunte onde. Ele se coloca, então, totalmente à disposição de Deus, pela fé, e se une a este Deus até chegar a Canaã, que mais tarde em Canaã haverá, então, nós sabemos, uma grande carestia. Aí nós entramos no ciclo de Abrão, que se tornará Abraão. Então nós vemos que este capítulo 11 é dividido em duas partes. A primeira parte fala da Torre de Babel, que vai ser a confusão das línguas. A Torre de Babel era uma recusa de obedecer a Deus, que pedia que, para serem abençoados, eles deveriam povoar toda a terra. E o povo não quis sair para povoar toda a terra, quis se reunir, construir uma torre, primeiro para escapar do outro dilúvio e, ao mesmo tempo, ser capaz deles mesmos atingir o topo divino, porque a montanha é o lugar da manifestação divina do encontro. É o homem se glorificando, é o homem se fazendo Deus, colocando no lugar de Deus, lugar mais alto. Era também uma comunicação entre a terra e o céu. Mas Deus desce para confundir o povo, diante da pretensão da glória do próprio povo, que queria arvorar para si tal poder. Diante disto, Deus confunde as línguas, faz com que o povo se espalhe, porque esta era a vontade de Deus. Deus abençoou o povo para que ele pudesse crescer, multiplicar e dominar toda a terra. Não ficar simplesmente num lugar restrito, numa pequena planície, no país de Senaar. Então, diante disto, depois nós vemos, nos preparando para Abrão, que é o ciclo de Abrão, que começa depois do capítulo 11, a nomeação, como nós vimos, dos 10 patriarcas depois do dilúvio. E diante disto, esses 10 patriarcas expressam também para nós, como nós vimos, uma frase, tomando as sílabas iniciais de cada patriarca. E a segunda frase formada é perdoando os que vêm do pó, a origem do ser humano, de Adamá, por uma segunda vez. A primeira vez, o dilúvio, onde Deus perdoou. A segunda vez, agora, também a primeira vez perdoando Adão, pelo pecado, e também que vai terminar no dilúvio, e a segunda vez perdoando
o povo de Deus, né, de uma segunda vez, que vem depois do dilúvio. Então, nós vemos que Deus tem uma mensagem de perdão e misericórdia à humanidade que traz uma semente do mal. Essa semente do mal, ela vem através da mulher de Noé, porque ela é descendente de Caim, né, e ela traz dentro de si a semente de Caim, que era considerada a semente do mal, que perdura na humanidade quando ela gera filhos com Noé. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.